Livro de Atos. Vamos dar início. O livro de Atos foi escrito para fornecer uma história da igreja primitiva. A ênfase do livro é a importância do dia de Pentecostes e o ser capacitado pelo Espírito para sermos testemunhas eficazes de Jesus. Então, irmãos, o que é o livro de Atos? O que o livro de Atos registra? Nós temos no início do Novo Testamento os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, o propósito deles é deixar o registro da vida de Jesus aqui na terra. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Só que, preste atenção nisso. Os 4 evangelhos, ainda que esteja na parte que nós chamamos de Novo Testamento, a dispensação que regeu o tempo de Jesus aqui na terra foi a antiga aliança. A nova aliança, ela só tem início a partir da morte e ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo. Então a nova aliança é caracterizada por esses 3 eventos: a morte, a ressurreição e a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, você vai ver aqueles crentes sendo batizados no Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, porque Jesus disse assim para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e até Samaria, até os confins da terra. Então o livro de Atos, ele é o registro daquilo que os primeiros cristãos fizeram, ensinaram, cheios do Espírito Santo. Então, nas nossas Bíblias, o nome do livro vem assim: Atos dos Apóstolos. Eu discordo desse título. Eu entendo que o melhor título para o livro de Atos seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e através da igreja como um todo. Então, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo foi determinante para tudo o que aconteceu ali. Atos registra os apóstolos sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e o mundo ao redor. O livro esclarece mais sobre o dom do Espírito Santo, o qual capacita, orienta, ensina e serve como nosso consolador. Então, se você ler o livro de Atos, você vai notar, você vai perceber que o Espírito Santo era essencial, fundamental para tudo aquilo que eles faziam. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Você pode dizer isso comigo? A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, e ao ler o livro de Atos, você vai notar, você vai perceber que a pessoa poderosa do Espírito Santo está presente até o final do livro de Atos. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo tem que estar presente na igreja, batizando os crentes, concedendo os dons espirituais, guiando eu e você nas nossas decisões, ajudando, auxiliando. Então era a experiência normal daqueles crentes. Ao ler o livro de Atos, somos iluminados
e encorajados pelos muitos milagres que estavam sendo realizados naquela época através dos primeiros cristãos. Irmãos, o livro de Atos, ele registra milagre o tempo todo. O tempo todo. Deixa eu dizer algo para você, preste atenção nisso. Cura, milagre, expulsão de demônio, tem que ser algo normal na vida da igreja. Vou falar de novo. Cura divina, pessoas sendo curadas. Milagres, que envolve aí não somente cura, mas todo tipo de milagre. Expulsão de demônio. Expulsão de demônio. Essas três coisas. Livramento, experiências com anjos. Você vai ver no livro de Atos muita experiência com anjo. Esse sobrenatural, ele faz parte da igreja. A igreja, irmão, a igreja que não tem dentro dela o sobrenatural de Deus tem alguma coisa errada. Coisa errada. O normal para a igreja é que o sobrenatural esteja acontecendo. O anormal, o esquisito, é quando o sobrenatural não está acontecendo na igreja. Então, diga comigo, o normal na igreja é o sobrenatural acontecendo. Irmão, você lê o livro de Atos, você vai ver cada capítulo algo sobrenatural de Deus acontecendo. O livro de Atos enfatiza a importância da obediência à palavra de Deus e a transformação que ocorre como resultado do conhecimento de Cristo. O livro de Atos serve como uma transição da antiga aliança da lei para a nova aliança da graça e fé. Essa transição, ela é observada em vários eventos importantes no livro de Atos. Então, até os 4 evangelhos, eles ainda estão narrando a vida de Jesus, mas que estava debaixo de uma dispensação da lei. O registro da nova aliança, dos acontecimentos da nova aliança, eles começam no livro de Atos. Grave isso por favor. Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda está debaixo da lei. Debaixo da lei. O véu ainda não tinha se rasgado. O Espírito da verdade ainda não tinha sido dado. As pessoas, mesmo com muitos milagres que Jesus fez, teve um milagre que não aconteceu no tempo de Jesus. Sabe o que não aconteceu no tempo de Jesus? Ninguém nasceu de novo. Ninguém. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então ninguém nasceu de novo no ministério de Jesus. Na nova aliança, porque o novo nascimento é um milagre exclusivo da nova aliança. Fala bem para isso. Davi não nasceu de novo. Moisés não nasceu de novo. Elias, Eliseu não tinham um espírito recriado. Não tinham o Espírito Santo dentro. Não tinham. Como é que acontecia? O Espírito Santo vinha sobre eles, capacitava o que eles tinham que fazer e o Espírito Santo saía. Por isso que Davi no Salmo, não lembro o Salmo, mas ele ora assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Crente, você não precisa orar esse tipo de oração. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo foi dado e ele vai permanecer comigo, com você para sempre. Então o livro de Atos, ele registra essa mudança, essa transição
Houve uma mudança no ministério do Espírito Santo, cuja função principal no Antigo Testamento era a unção externa do povo de Deus. Entre eles, aí cita ali Moisés, Otoniel, Gideão, Saul. Após a ressurreição de Jesus, olha só, irmãos, após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio morar onde? Nos corações. Então hoje, irmão, preste muita atenção, você tem uma grande vantagem sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre todo mundo, porque o Espírito Santo está dentro de você. Orientando, capacitando os de dentro. A habitação do Espírito é o dom de Deus para aqueles que se aproximam dele com fé. Temos que ler o livro de Atos dos Apóstolos e comparar como era a igreja primitiva e como é a nossa igreja. Eu queria que a gente fizesse isso, nessas 4 semanas que nós vamos estudar o livro de Atos. Será que a igreja Batista Ebenezer, ela está assim com a igreja primitiva? Se a gente for comparar as duas igrejas, a igreja do livro de Atos, a igreja Batista Ebenezer, aí a igreja de Atos é o padrão. Como é que a igreja Batista Ebenezer está? Aqui. Nós vamos ter que comparar isso. Isso é importante. Ela é o padrão. Será que dá para fazer essa comparação? A mensagem que eles pregavam está sendo pregada aqui na igreja? O poder que eles demonstravam, olha só, está sendo demonstrado aqui em nosso meio? Você como cristão tem encarado o reino de Deus com a mesma seriedade que os irmãos da igreja primitiva encararam? Então são algumas reflexões que vale a pena a gente fazer. Aula 1. Como os primeiros cristãos viveram o evangelho? Como é que os primeiros cristãos viveram o evangelho? O primeiro item aí eu vou falar sobre pessoas comuns conectadas a Cristo. Vamos falar juntos esse primeiro item, 2, 3 e já. Pessoas. De novo, vai. Irmãos, o livro de Atos é o registro de pessoas comuns e o que elas realizaram porque estavam conectadas a Jesus e ao poder do Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você. Você pode ser a pessoa mais comum que existe, mas se você estiver conectado a Jesus, se você estiver conectado ao poder do Espírito Santo, você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode fazer. Diga, por causa dessa conexão, eu posso fazer coisas extraordinárias. Então o livro de Atos é um registro maravilhoso de pessoas comuns, nascidas de novo, que ao crerem em Jesus Cristo, receberem o poder do Espírito Santo. O que elas fizeram? Fizeram coisas extraordinárias. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já nasceu de novo? Quem aqui já nasceu de novo, diga amém. Você recebeu o poder do Espírito Santo? Então você tem a mesma coisa que os primeiros cristãos tinham. Você pode produzir os mesmos resultados. Você pode conseguir realizar as mesmas coisas. O livro de Atos se constitui para nós um padrão a ser seguido. Padrão. Pois é ali que vemos como Cristo opera por intermédio de homens e mulheres. Irmãos, Jesus, ele opera
através daqueles que creem com muito poder. Muito poder. Os personagens do livro de Atos eram pessoas comuns, sem talento, sem métodos inovadores, muito menos magnetismo pessoal. Eles não tinham a seu favor a tecnologia moderna, o progresso científico, as leis psicológicas. Porém, o que eles tinham, gente? Milagres. Eles não tinham estratégia, eles tinham o quê? O poder do Espírito Santo produzindo milagres. E preste atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Os milagres atraem um pecador para o reino de Deus. Eles tinham milagres como algo rotineiro na vida da igreja. As pessoas sabiam, irmãos, se elas precisassem de um milagre, aonde que elas iam encontrar esse milagre? No meio do povo de Deus. A tal ponto que a Bíblia diz que as pessoas traziam os enfermos para a beira do caminho, para que quando Pedro passasse, a sua sombra curasse. Pedro, a campanha da sombra. As pessoas reconheciam que os crentes eram tão cheios de poder, que traziam para a beira da rua, para que quando Pedro passasse, olha só, a sombra dele sendo projetada sobre essas pessoas, curasse. E sabe o que acontecia? As pessoas eram curadas. Irmãos, eu fico pensando, será que as pessoas que conhecem a Igreja Batista Ebenezer, elas têm a expectativa de que, se estar com a gente, estiver no nosso meio, milagres vão acontecer? Pensa nisso. Eu acredito, irmãos, que nós precisamos ser uma igreja de milagres. Milagres. As pessoas, elas têm que entrar nesse lugar e encontrar respostas. A gente tem que ter nesta igreja um ambiente, uma atmosfera onde milagres vão acontecer. Você tem que ter um desejo. Tem que ter um desejo por milagres. Milagres supre a necessidade das pessoas e manifesta a glória de Deus. Então, eles criam que estavam conectados à vida e ao poder de Jesus através do Espírito Santo. Eu queria que você marcasse isso aí. Eles criam que estavam conectados à vida e ao poder de Jesus através do Espírito Santo. Irmãos, a igreja, eu e você, preste atenção nisso, eu e você, nós estamos conectados à mesma vida, ao mesmo poder que estava em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Porque eles criam nisso, eles agiam à altura ou com base nas Escrituras. Marcos 16, 15 a 18 diz: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles acreditavam nisso.
Eles acreditavam. João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa. Irmãos, Jesus, pelo menos a Bíblia não registra, que a sombra de Jesus tenha curado alguém. Mas fala que a sombra de Pedro curou. E fará obras maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Eles possuíam a revelação de que Deus estava neles. João 14:20. Naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então eles tinham a consciência da presença de Deus dentro deles. Fala assim: Deus está dentro de mim. Diga: o Espírito Santo está dentro de mim. Diga forte: eu carrego um poder milagroso dentro de mim. Item 2. Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ou o primeiro livro, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a... Então veja, a Bíblia diz que Jesus, ele começou. A Bíblia não diz que Jesus terminou. E eu vou dizer algo mais. Sabe por que a Bíblia não diz que Jesus terminou? Porque ele não terminou. Porque quem vai terminar é a igreja. O que Jesus começou a fazer e a ensinar, cabe à igreja terminar. O livro de Atos mostra como os cristãos continuaram, deram continuidade à obra que Jesus começou. Eles compreenderam que Jesus começou a realizar algo na terra. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Isso aqui é tremendo, irmãos. Irmãos, qualquer igreja que começar a se mover em curas e milagres, a fama dessa igreja vai atrair multidão. Vai atrair. Você pode ver, olha, irmão, você pode discordar, você pode não gostar, você pode achar que está pegando dinheiro dos fiéis. Mas, por exemplo, você vê Valdomiro Santiago. Está lá, meu irmão. Abarrotado de gente. E milagre acontecendo lá. Pastor, você acredita que aqueles milagres são verdadeiros? Lógico. Eu acredito. Posso não concordar com o que é pregado, com algumas coisas que fazem, mas que Deus está operando, está. Você pode ver todos os ministérios, aonde milagre e cura acontece, sabe, começa a atrair para lá, ó, multidões. Multidões. A pessoa vai longe, irmãos, onde tiver que ir, atrás de um milagre. Só vai longe. Então, Igreja Batista Ebenezer, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nós precisamos crescer nisso. Precisamos crescer. Vocês têm que vir para um culto, irmãos. Uma escola bíblica, um culto de domingo à noite, quinta-feira, com expectativa. Sobrenatural de Deus. Irmãos, você não está aqui para bater cartão, não. Você está aqui porque você crê que algo de Deus vai ser liberado sobre a tua vida aqui nessa manhã.
Agora, uma vez que você tem expectativa que Deus vai fazer coisas, você tem que trazer pessoas. A Bíblia vai narrar vários episódios onde enfermos foram levados até Jesus. Vai mostrar episódios que Jesus foi até o enfermo, mas tem vários episódios onde o enfermo foi levado aonde Jesus estava. E às vezes você tem que falar, olha, lá na minha igreja a gente ora lá e a pessoa é curada. Aí você conta os 4 testemunhos. Ah, desculpa, vocês não contam os testemunhos, aí não tem como saber, né? É uma coisa, irmãos, que eu tenho orado para Deus mudar aqui na igreja. Porque para mim, como um pastor que prega sobre fé, sobre milagres, direto, é frustrante para mim. Quando eu abro assim, irmãos, alguém para dar testemunho? E eu sei que tem. Eu sei que tem. Aí vocês ficam me olhando. Você não tem noção, ao fazer isso, como é que você está roubando a glória de Deus. Você está privando que Deus seja glorificado através daquilo que Ele fez na tua vida. Você está impedindo de que alguém, ouvindo o seu testemunho, se encha de fé para receber o seu milagre. Você está apagando o Espírito Santo. Porque você ora, a gente ora, o pastor ora, os irmãos oram, Deus faz, você não volta para contar. Está errado, gente. Está errado. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê, irmão? Muitos de vocês, quando eram pecadores, faziam coisas das quais não tinham vergonha. Tem agora, mas não tinha antes. Fazia as coisas e mostrava. O pecador não tem vergonha de mostrar o que faz, o que acontece. Por que que os crentes têm que ter vergonha de vir aqui na frente, pegar um microfone, o que tem de mais? E contar, irmãos, olha, Deus me abençoou. Olha, irmãos, Deus fez isso e isso na minha vida. Qual é a dificuldade, irmão? Irmão, então você tem que vencer essa vergonha, porque essa vergonha não é de Deus. Ela te impede de você ser usado. Porque a sua timidez pode impedir de alguém receber. Crente tem que ser ousado para contar as boas obras de Deus. É uma coisa que eu estou falando. Irmãos, assim, as últimas quinta-feiras, quem tem visto, ela vendo. Que eu nem mais ofereço mais oportunidade. Porque primeiro que eu me sinto mal. Quinta-feira a gente sempre tem muito visitante. Eu prego sobre milagres, sobre Deus fazer, chama o povo. Na hora que vamos dar testemunho, ninguém tem nada para contar do que Deus fez. Eu vou ficar chamando? Passando vergonha aqui? Ou não? Porque sabe o que vocês estão dizendo para os visitantes que estão aqui? Deus não está fazendo nada. Então é melhor não chamar, que aí todo mundo, né, não sabe, né? Fica no suspense. Mas está errado, irmãos. Os testemunhos são importantes. Desperta a fé. Deus é glorificado. Ativa na igreja um ambiente de milagre, de poder. Desperta a fé naquele que está ouvindo. Eu sei, irmão, quanto milagre Deus está fazendo aqui na área financeira, na área de saúde, em várias áreas. Irmãos, em nome de Jesus, vocês têm que testemunhar. Você tem que testemunhar, você tem que vir aqui na frente, é aqui na frente. Pegar o microfone e falar, irmãos, eu quero contar para vocês o que Deus fez na minha vida. Para que a igreja possa ser edificada com isso. A igreja ser edificada. Então, eles começaram. Lá, né, Mateus, a gente já leu. O livro de Atos mostra como os cristãos continuaram a obra que Jesus começou. Eles compreenderam que Jesus realizou algo.
A obra de Jesus inclui o quê? Ensinar, pregar, libertar as pessoas que sofriam de tormento endemoniado. Diga comigo, vamos lá. A obra de Jesus inclui o quê? Em primeiro lugar. Segundo. Terceiro. Quarto. De novo, mais forte, vamos lá. A obra de Jesus inclui o quê? É o que nós estamos fazendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a obra de Jesus de ensinar. Domingo de manhã é culto de ensino. De ensino. Infelizmente, os irmãos que não vêm no domingo de manhã perdem muito. Perde muito. Domingo de manhã, domingo de ensino. A igreja precisa ser ensinada. Precisa ser doutrinada. Isso traz fundamento para a vida da igreja. Então é um culto muito simples. A gente inicia aqui com uma oração, louvor, e a maior parte do tempo é para a palavra. Por quê, irmãos? O povo de Deus não tem recebido o ensino da Bíblia nas igrejas. É muita cantoria, é muita oportunidade, é muito aviso. Irmãos, vamos direto para aquilo que importa. O que importa? A palavra de Deus. Pregação. Era obra de Jesus, era ensinar a pregar. A gente faz muito isso no domingo à noite, que é diferente. Domingo à noite não é um culto de ensino. É um culto de celebração, onde geralmente tem uma palavra inspirativa, voltada para alcançar as necessidades das pessoas, voltada para o não crente que está presente. A obra de Jesus inclui o quê? Curar. Por isso que nós temos quinta-feira um culto específico para a gente tratar isso. De cura e libertação. Então por isso que nós temos 3 cultos durante a semana. Um culto para trazer ensino, domingo de manhã. Um culto onde nós pregamos a palavra, domingo à noite. E um culto voltado para curar e libertar as pessoas, quinta-feira. Ano que vem, quinta-feira vai ser um dia diferente aqui na igreja. Ano que vem, quinta-feira, a igreja vai ficar aberta o dia inteiro. Eu quero fazer 3 cultos na quinta-feira. Fazer culto às 9, às 3 e o culto às 7h30. Vou colocar alguma coisa ali na frente. Dia de cura, de libertação, plantão de oração. Eu não sei o que nós vamos fazer. Mas quinta-feira nós vamos abrir essa igreja o dia inteiro. Para que as pessoas entrem aqui, recebam oração, recebam uma palavra. Você vai poder ajudar. Vai poder ajudar. Para fazer um culto às 9 horas da manhã. Pastor, mas você acha que vai vir gente? Meu irmão, eu fico aqui sozinho. Abre aquela porta lá. A gente solta uma música. Sempre Deus nos colocou aqui. De manhã vocês não vêm. Talvez vocês não. Aqui tem muito movimento na parte da manhã aqui na frente. Alguém com certeza vai entrar aqui precisando de oração, precisando de uma palavra. Então a gente vai começar ano que vem. Mas aí eu vou começar a anunciar para as pessoas, 9 horas, a gente tem um culto aqui de milagre e tal. No primeiro não vem ninguém, no segundo já vem 2, no terceiro vem um pouquinho mais. Aí a gente insiste, aí até o final do ano já tem mais gente vindo. Eu queria vir, mas eu não posso agora. 3 horas da tarde nós temos um culto de novo. Porque, irmãos, as pessoas estão precisando. A moça que faz a limpeza aqui, esses dias ela falou, pastor, toda hora o pessoal me vê limpando aqui, para pedir oração.
Porque você já estava aqui, uma pessoa desesperada, olha, eu preciso falar com o pastor, eu preciso de oração. Então nós vamos fazer um trabalho para alcançar essas pessoas. Quinta-feira, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, 7h30 da noite, 3 horários. 3 horários. Uma vez por semana. Tem igreja que faz isso todos os dias. Aí a gente reclama, a gente fala, essas igrejas querem o dinheiro. A gente tem algo que transforma ou não transforma, gente? Vamos lá, tem ou não tem? Uma palavra de poder ou não é? As pessoas estão com necessidade, irmãos. Se elas passam aqui, a igreja está fechada, elas vão na outra. É simples assim. Então, nós temos que fazer essa obra, curar as pessoas, libertar os atormentados, oprimidos do diabo. Temos que fazer isso. Você perceberá que no livro de Atos, a presença de todas essas práticas. Ensino, Atos 19:10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Paulo, durante 2 anos, ensinou. Pregação, Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Aí a pregação lá de Atos 2. Curar, Atos 3,6. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Cura. Libertar, ou expulsão de demônios. Atos 8, versículos 6, 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Você vai ver aqui, então, ensino, pregação, cura e libertação. É a obra da igreja. Não, vocês não estão crendo. Eu vou falar de novo. Ensinar, pregar, curar, libertar é obra da igreja. É obra da igreja. A igreja tem que abençoar essa cidade, essas pessoas. Nós temos que profetizar os milagres sobre eles. Pastor, mas aí a pessoa só vai vir na igreja para pedir? Irmão, ela vindo para pedir, ela está vindo para o lugar certo. Está vindo aqui. A pessoa não encontra resposta em lugar nenhum. Ela tem que encontrar uma resposta na igreja. Uma oração. Uma palavra de ânimo, de conforto. A pessoa está atormentada. Ora, liberta. É a obra de Jesus. Terceira parte. A igreja normal no livro de Atos. A igreja normal, no livro de Atos, era uma igreja composta por homens e mulheres comuns, que criam na presença do Espírito Santo na vida delas, que reconheciam que cabiam a elas darem continuidade àquilo que Jesus iniciou. Olha aí para umas 3 pessoas e fala assim, você tem que dar continuidade ao que Jesus começou. Olha, irmãos, o que a gente está podendo providenciar. Eu não estou dizendo que estamos 100%, não. Estamos longe ainda de 100%. Estamos longe. Mas o que a gente está podendo providenciar de ferramenta para preparar você, eu estou providenciando. Vocês têm escola bíblica dominical, domingo de manhã, todo domingo. Que é ensino. Treinamento na palavra. Vocês têm um seminário bíblico da fé. Uma vez por semana, praticamente durante um ano, por um preço acessível. Preço acessível, irmãos. Ano que vem nós vamos ter que aumentar um pouquinho, porque a nossa vinda para cá aumentou as despesas. Mas ainda assim, foi a visão que Deus colocou, o propósito que Deus colocou no meu coração, é que o seminário tem que ser um seminário barato, para que a questão financeira não seja impedimento para a pessoa fazer.
Um seminário que treina você na palavra. Treina você. Para que você seja cheio da palavra de Deus. A igreja está crescendo. Crescendo. Os ministérios estão crescendo. Oportunidades para você trabalhar estão crescendo. Então nós temos que entrar. Irmãos, hoje eu digo para vocês assim, 2017 nós temos que arrebentar a boca do balão. Temos que crescer. Ganhar vida. Eu estava vindo com a minha esposa agora aqui no carro. E a gente falou uma coisa de pessoas de outras igrejas, né? Que estão na pessoas da cidade que ficam mudando de igreja. Nós recebemos aqui irmãos de outras igrejas que, graças a Deus, vieram e são bênção. Mas a igreja, ela não tem que crescer com pessoas que vêm de outras igrejas. Não é verdade? Igreja tem que crescer com as pessoas que vão se convertendo nela. Por isso que eu fiquei assim, admirado com o potencial do Ministério Casados para Sempre, porque a gente não reúne num culto nosso a quantidade de visitantes não crentes que a gente reuniu segunda-feira naquele restaurante. Só o Genilton levou 3 casais, não foi? 3 casais. 3 casais. O Arthur, pela primeira vez, conseguiu trazer os seus pais. O pai e a mãe do Arthur, que não são ainda, foram lá e gostaram, não é? Vários convidados dos irmãos aí decidiram fazer o Casados para Sempre. E nem vem na igreja. Então, irmãos, uma grande obra está sendo construída nesse lugar. Cada um ocupando o seu papel, cada um ocupando a sua função, desempenhando o seu dom. Temos muita coisa ainda para melhorar, para avançar, para crescer, mas o balanço geral que eu faço de 2016 foi um ano de grande avanço para essa igreja. De grande avanço. Temos o desafio para 2017 pagar a primeira parcela desse terreno e no nome de Jesus, Deus já está movendo, o dinheiro está chegando. Eu creio, irmão, que Deus está nesse negócio e nós vamos pagar. Está pago em nome de Jesus. E olha, irmãos, que nós vamos pagar aquilo e tem um monte de coisa que eu ainda quero fazer em 2017 e envolve dinheiro. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Eu já estou começando a projetar o próximo prédio. Eu quero uma van para a igreja. Uma van bonita. Com o logo da igreja. A igreja Batista Ebenezer. Para a gente buscar os visitantes, as pessoas que moram longe. Trazer para a igreja. Já estou sonhando, irmão, com a expansão dessa igreja para essa região dos lagos. Essa semana eu já vou fazer igual os espias. Eu vou numa... Eu não vou falar ainda tudo, não. Vou falar só um tiquinho. Eu só vou falar uns pouquinhos. A cidadezinha aí da nossa região que Deus colocou no meu coração. Eu vou dar uma chegadinha lá. Vou dar uma volta lá. Vou botar meu pé lá. Vou orar e vou embora. As coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. A igreja, graças a Deus, a igreja está em paz. Uma das coisas gostosas é esse ambiente de paz, de amor, de confraternização, de bênção, sem fofocaiada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, abre o teu coração para 2017, o que Deus vai fazer. As conversões. Pessoas que nós vamos abraçar. Os milagres que Deus vai fazer. Nós temos que crer nisso. Você está crendo nisso comigo? O livro de Atos deve se tornar para nós o padrão normal de ação da igreja hoje na sociedade. Olha só, o livro de Atos
deve se tornar para nós o padrão normal de ação da igreja hoje na sociedade. É um livro inspirado pelo Espírito Santo e registrado para ser nosso modelo, nosso padrão e modelo de como devemos continuar o que Jesus começou. Deus nunca mudará, o ministério da igreja nunca mudará, Jesus Cristo nunca mudará, e a necessidade dos milagres operados por Cristo é maior do que nunca. Irmãos, nós precisamos aqui, sabe, irmãozinho, orar para que Deus mova, para que Deus cure mesmo, Deus liberte, para a gente ter testemunho aqui de libertação de vícios, de famílias, de enfermidades terríveis. Que as pessoas falam, rapaz, olha, vamos lá tem resposta. Lá Deus faz. É meio esquisito, eu não entendo as coisas que acontecem lá, mas eu só sei que faz, muda. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, como Deus quer que a gente seja. Uma igreja poderosa. Poderosa na palavra, poderosa no poder do Espírito Santo. Uma igreja que crê no sobrenatural. Por isso, irmãos, você sempre vai me ouvir aqui nesse púlpito profetizar milagre e bênção para a tua vida. Sempre. Sempre. Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Que a gente faça isso. Que a gente abençoe. Que a gente libere a palavra de bênção, de cura, de milagre, de vitória. Para a vida da igreja, das pessoas que estão no nosso meio. Os primeiros cristãos proclamavam a palavra com toda a ousadia. Viviam, falavam, ministravam por meio do poder do Espírito Santo, de forma que cidades eram sacudidas, as multidões eram salvas, os enfermos curados e os mortos ressuscitados. Usavam o nome de Jesus contra os demônios e impossibilidade de tal forma que milagres era algo comum entre eles. Então eles tinham essa ousadia. Irmão, nós temos que ter ousadia. Irmãos, olha só, Deus coloca um projeto no coração da igreja, no coração do seu pastor. O pastor traz para a igreja tem que pegar junto com o pastor. Tem que ter ousadia, irmão. Irmãos, se a gente fosse fazer a continha na ponta do lápis, você acha que a gente estava aqui dentro? Estava não, irmãos. Estava não. Se eu fosse fazer a continha na ponta do lápis, a matemática certinha, a gente estava lá no Palmital até hoje. Quando Deus colocou no meu coração que a igreja tinha que vir para cá, eu sabia que era um projeto e um desafio muito maior do que eu e até mesmo do que nós todos juntos aqui. Mas eu também sabia que Deus ia abençoar a vida da igreja nesse lugar aqui. Que Deus ia nos fazer, e está nos fazendo, e vai nos fazer mais ainda prosperar nesse lugar. Espiritualmente, numericamente, financeiramente, ministerialmente. Os desafios são demais. Tem muito desafio. Muitos desafios. Tudo que tem que fazer envolve dinheiro. Você está entendendo? Tudo envolve dinheiro. Tem que fazer isso. Aí chega assim, ô Cláudio, tira o saldo lá da igreja para eu ver. Aí ele tira lá, eu vejo.
Eu falei, vamos esquecer o saldo e vamos continuar só na fé mesmo. Porque tem que fazer. E quando você dá um passo para crer e ter ousadia de fazer, Deus ele vai enviando os recursos. Deus vai enviando os recursos. Você tem que estar ligado. A chave é estar ligado com Deus. É estar ligado com Deus. Porque quando Deus coloca algo no coração, ainda que no natural você não tenha como fazer, mas se você quer obedecer, Deus vai enviar a condição de você obedecer. Aí Deus fala assim, ó, agora você começa a falar com a igreja. Esse negócio da van está no meu coração há um tempão, mas Deus falou, não fala ainda não. Aí fala, agora você começa a falar. E Deus começa a mover. Deus começa a mover. Então, irmãos, nós somos uma igreja de milagres, de fé, do sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Vocês sempre vão me ouvir pregar sobre essas coisas. Sobre fé, sobre milagre, sobre o poder de Deus. Eu sempre vou incentivar vocês a crerem nisso. A não desistir. A ficar firme. Que Deus vai cumprir a palavra dele, a promessa dele. Vai fazer o sobrenatural dele na tua vida. Você que tem ainda familiares que ainda não se converteram, creia, eles vão se converter. Pastor, eu estou num aperto financeiro. Irmãos, há um Deus todo-poderoso que providencia maná do céu para a tua vida. Recursos. Teve um irmão, falou essa semana para mim, um irmão empresário na nossa igreja. Pastor, eu estava aqui no meu comércio. Ele tem um comércio e usa cadeira de plástico. Eu estava aqui e uma pessoa parou na frente do meu comércio, um amigo meu, com 20 cadeiras de plástico e me deu. Um negócio desse, gente. É Deus. Quem que vai te dar 20 cadeiras de plástico? Nova, do nada. Se Deus não estiver no negócio com você. Então você tem que acreditar nessas coisas. Que Deus pode tocar no coração de uma pessoa que mal te conhece e fala assim, olha, eu quero abençoar a tua vida. Ah, pastor, isso não acontece comigo não. Fica dizendo que não acontece, que não vai acontecer. Agora você tem que aprender algo, você tem que ser um semeador na vida das pessoas também. Você é um semeador. Você tem que aprender a lei da semeadura. A lei da semeadura funciona para tudo. Funciona para tudo. Você tem que aprender a semear para poder colher. Aprenda isso. Quando eu falo semear, irmãos, não é só ali não, tá? Não é só ali não. É também, mas não é só. Você pode aprender a abençoar, irmão. Quero abençoar a tua vida aqui, ó. Toma aqui, em nome de Jesus. Faça isso. Você está semeando milagres. Você vai colher. Sabe uma coisa que eu já disse isso uma vez na igreja, vou dizer de novo, acho que é a terceira vez que eu digo isso. Uma coisa que Deus me ensinou a fazer. Eu não fazia, mas Deus me ensinou. E tem sido muito bom. A esmolar. Se você ler Atos capítulo 10, abra lá, Atos 10. Atos 10 vai contar a história de um homem chamado Cornélio. Ah, pastor, era a minha desculpa também. Eu não gosto de dar esmola não, porque a gente dá esmola, o cara vai lá beber pinga. Não é da sua conta. Não é da sua conta. Mas que resposta é essa, pastor? É a resposta que Deus me deu. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana.
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Agora, vai para o versículo 4. Versículo 4, o anjo fala assim: Cornélio, e este fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas... O que aconteceu com as orações e com as esmolas? Subiram diante de Deus. Uau! Agora eu vou perguntar para os irmãos: se a esmola sobe diante de Deus, será que a tua oferta não sobe? Teu dízimo não sobe? Está aí. Foi quando Deus falou assim: ó, é dízimo, oferta e esmola. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, é meio engraçado, mas é verdade. Depois que eu comecei a esmolar, parece que o meu carro virou um imã contra pedintes. Sério. Porque depois que Deus me ensinou isso, eu separei, fica um dinheirinho no meu carro, só para esmola. Sumiu. Mas nós temos que crer nesses milagres, nós temos que crer nesses princípios bíblicos, que vão abençoar a sua vida, abençoar a vida dos outros. Orar pelas pessoas. Tudo que você tem aprendido aqui, você passar para os outros. Vamos terminar com o nosso questionário. Tem um questionáriozinho aí, que eu gosto de fazer com vocês. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. És tudo que